Maravilha, Senhor. Você crê em Deus, irmão? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Isso, Hebreus, capítulo de número 10. Quem achou, diga glória a Deus. Oh, glória. Aleluias. Obrigado, Senhor. Versículo 38. Aleluias. Você serve um Deus poderoso, meu irmão. Você serve um Deus poderoso, poderoso. Obrigado. Todos acharam? Diz assim o texto. Aleluias. Oh, glória a Jesus. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação. Vamos ler mais uma vez, meu irmão? Mas o justo viverá pela fé ou da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou retrocedem, para a perdição, mas daqueles que creem para a... Senhor, obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Obrigado pela alegria do Senhor no nosso meio, no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco tudo que nós precisamos. E que esta noite seja uma noite de adoração para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero iniciar essa palavra ou essa mensagem para mim e para a sua vida, te fazendo uma pergunta. Te fazendo uma pergunta. O que você está buscando? O que você está buscando? Como assim, pastor? Recompensa ou salvação? Grave isso. Recompensa ou salvação? A Bíblia, ela está nos afirmando que o justo viverá pela fé. Aqueles que são justificados por Cristo Jesus. Só quem é justificado por Cristo Jesus, levanta a mão assim, dá um glória a Deus bem forte aí. Então fala, repita comigo: eu sou justificado por Cristo Jesus. O justo viverá da fé. Nós somos justificados. Você é justificado por Cristo Jesus. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, não deixe de ouvir a voz do Senhor. Deus, em todo tempo, Ele quer orientar o seu povo. Para quê, pastor? Para que o povo não venha se desviar, se afastar da presença dEle. Deus, Ele quer orientar o povo para que o povo não venha, aleluia, deixar Ele, mas em todo tempo venha buscá-lo para se aproximar mais e mais dEle. E nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero compartilhar alguns versículos com a igreja, até porque Deus, Ele já iniciou falando tremendamente. Ao chegar aqui, eu até falei com o Ministério de Louvor, que aos domingos nós vamos estar iniciando o culto, orando, lendo a palavra de introdução e já entrando no louvor, para a gente ganhar mais tempo, para dar oportunidade até mesmo, e por causa do horário.
né? Mas às vezes ainda não dá devido, né, a chegada e tal. Então eu cantei o hino que eu peguei aqui. Deus falou: canta esse hino. E é muito interessante isso, como Deus ele faz e opera na nossa vida. O hino que nós iniciamos aqui, eu não sei se você ouviu, e foi o hino 291, não é isso? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar, eu vou anunciar. É muito interessante isso. Como Deus tem falado conosco. Nós só precisamos dar mais ouvido ao Senhor. E nós adoramos ao Senhor. E aqui, eu vou até colocar aqui, porque me chamou muita atenção em uma estrofe aqui. Aleluias. Que aqui, ó. Nesta cruz padeceu, estrofe de número 3. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz. Eu me alegro na cruz. Porque dela vem graça e luz. Para quê? Para a minha santificação. Então, meu irmão, servir a Deus é gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo. E ter esse prazer dentro de nós de servir ao Senhor. Precisamos servir a Deus com alegria. Precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. E é interessante que o salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos, alegrei-me. Ou seja, eu me senti alegre quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque as pessoas sabem que na casa do Senhor tem abundância, palavra, louvor, oração, busca, tem confronto da palavra, amém? Porque a palavra de Deus ela nos confronta, sim ou não? E é interessante que logo a primeira vem dizendo, a segunda, perdão, vem dizendo: desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante passou. Essa cruz tem para mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus, olha para o seu irmão e diga para ele: o importante e o melhor de tudo é a nossa salvação. Salvação, meu irmão. E eu quero te perguntar mais uma vez: o que você está buscando? Recompensa ou salvação? Interessante, porque eu não ia louvar o hino. Nós já iríamos entrar da oração na palavra, da palavra no louvor. Mas Deus falou: trabalha aqui. E olha o que está dizendo aqui. A salvação, meu irmão, a cruz é o propósito de Deus, para que eu e você sejamos salvos. A salvação, meu irmão, nós precisamos buscar em Cristo a nossa salvação. Pastor, mas já nos foi dado? Sim, mas se nós não conservarmos essa salvação, nós não vamos receber. É mais ou menos assim. Como que eu posso dar um exemplo aqui para você? Porque a Bíblia diz que aquele que for até o fim receberá a coroa da vida. E a coroa da vida é a vida eterna. Amém ou não amém? Você precisa ir até o final. E foi falado aqui, na hora em que o ministério de louvor estava entrando, né, para adorar o Senhor, nossa irmã ela falou sobre Paulo. O prazer de Paulo servir a Deus. Mesmo preso, ele tinha alegria. Olha isso. Você já parou para analisar isso, meu irmão? Há anos atrás eu ouvia muitos irmãos, pastores, amigos, né, que eu era adolescente, eu ouvia muito eles falando: eu amo essa mensagem de Paulo, eu amo esse homem por nome de Paulo, porque a fome... E eu ficava: Paulo, eles falam tanto de Paulo. E quando eu
retornei para os caminhos do Senhor, que eu comecei a namorar minha esposa, ficamos noivos, nos casamos, nasceu o João Messias, né? Nós nos batizamos, nasceu o João Messias, e aí veio um encontro com Deus. Eu comecei a lembrar do que os homens de Deus e as mulheres de Deus eles falavam sobre Paulo. Eu comecei a ler, e aí eu comecei a entender. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Eu preciso que você entenda um pouco mais a palavra do Senhor, e assim que a gente trabalha no modo expressivo de falar, a igreja fica atenta em tudo que é falado aqui. Isso é muito bom para a gente aprender, irmãos, aprender juntos. O louvor, sabe? E a nossa irmã estava falando desse prazer que Paulo tinha quando ele era preso. Mas ele não era preso porque ele gostava de ser preso, não, irmãos. Ele era preso porque ele professava uma fé, a qual diziam que até um tempo atrás ele falava que era seita. Depois que ele passou a ser um cristão, ele entendeu o poder da palavra salvação. Ele pôde entender, e não diz a Bíblia, mas às vezes eu fico assim pensando, sabe? Paulo lembrando daquele dia em que Estevão foi apedrejado e morreu, olhando para o céu e sorrindo. Entenda, irmãos, olha que coisa tremenda. Estevão não estava chorando, ele estava sorrindo. Estevão não estava se defendendo, pelo contrário, ele estava olhando para o céu. Estevão estava olhando para o céu, e quando ele olha para o céu, o que ele avista? O Filho ao lado do Pai, Jesus. E começou a ser apedrejado. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Essa semana tem um irmão que conversou comigo e falou que uma pessoa perguntou: vem cá, sua igreja é pentecostal? Mas é pentecostal. As pessoas muitas das vezes atribuem o pentecostal com roda, pula. Isso é bom, é ou não é? É. Mas a gente precisa entender, irmãos, que muito mais que isso precisa ser a presença de Deus. E foi falado de amadurecimento aqui na hora do ministério de louvor. Isso serve para todos nós. Amadurecimento, Deus ele tem falado isso, irmão, sistematicamente. Porque a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele não estava falando em mistério, não estava entregando mistério, ele estava sendo apedrejado. E a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Então a cada dia eu aprendo que o ser cheio do Espírito Santo não é somente para profetizar. Ser cheio do Espírito Santo não é somente para pregar. Ser cheio do Espírito Santo não é somente, aleluia, para entregar mistério, rodar no mistério. Não, é muito mais do que isso. É para a gente suportar o mal. Porque se nós não estivermos cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, vai vir situações contrárias à nossa vida que nós não vamos suportar. Mas para isso, para ser cheio do Espírito Santo, primeiro, nós temos que aprender quem é que nós estamos servindo. Nós temos que aprender quem é esse. O apóstolo Paulo, irmãos, a maioria das vezes a qual ele escreve as cartas, ele estava preso, mas ele sentia prazer em escrever as cartas, agradecendo, falando, sabe, daquilo que estava acontecendo. As pessoas começaram a pegar confiança, a tomar confiança com Paulo. As cidades a qual ele visitou, através do evangelismo, através das missões, e ele se preocupava como que o povo estava andando, como que o povo estava caminhando, porque alguns da congregação ou das congregações das cidades chegava e enviava carta para ele, ou ia visitá-lo e falava: Paulo, lá o negócio está assim, 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 assim. E ele se preocupava, porque ele sabia que aquilo que estava acontecendo não era realidade, era expectativa. Você está entendendo? Porque tem coisas que parece, irmãos, parece
que é muito bom, mas se nós não estivermos atentos, a gente acaba se afundando, se afastando da presença do Senhor. E Paulo, ele chega a uma conclusão em uma das cartas que essa situação que acontecia com ele, quando ele ministrava a palavra, ele ensinava, ele era muito perseguido. Interessante que antes ele perseguia, agora ele está sendo perseguido. E ele entende que aquele povo a qual ele perseguia, eles não se rendiam, eles não retrocediam, porque eles sabiam quem eles serviam. E hoje ele servindo a Deus, ele não retrocede. Ele pode ser até preso, mas ele continua louvando. Ele pode ser até preso, mas ele continua falando do amor de Deus. Ele podia estar preso em alguns locais e mais, perto a ser morto, mas ele servia quem ele sabia quem ele servia. Presta atenção nisso, meu irmão. Primeiro, você tem que saber e conhecer esse Deus que você serve. Mesmo que você venha passar por situações contrárias, Ele nunca vai sair do seu lado, Ele nunca vai te abandonar. Quando o nosso irmão estava trazendo a palavra de introdução, Deus estava aqui borbulhando meu coração de alegria, porque a Bíblia diz, e nós lemos aqui, que esse homem de Deus, ele recebeu uma ameaça, não foi isso? E quando ele recebe a ameaça, ele faz o que? Ele foge. O anjo do Senhor vai até ele e fala: come e bebe, porque longo é a caminhada. E diz o texto, abre aí junto comigo, onde foi lido, 1 Reis, não foi isso? Capítulo 19. Aleluias, glória a Deus. O versículo de número 8 que nós lemos, foi lá do versículo 1, mas aqui no versículo 9. E ali, versículo 8, perdão. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40, nós falamos o que? Alimento. Para a gente suportar, para a gente estar de pé, para a gente caminhar, a gente precisa estar se alimentando. Observe, antes, no versículo de número 41, desse mesmo texto de 19, de 1 Reis, vem dizendo assim, ó: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Nosso irmão estava aqui ministrando a palavra de introdução. Eu estava aqui olhando, lendo assim. Eu falei: Senhor, Tu és maravilhoso. Deus falou: dá uma olhadinha para o lado. Dá uma olhadinha para o lado. Ele falou para Acabe subir, comer, beber, porque grande era uma chuva que estava para vir. Olha só, ele estava profetizando, ele estava sendo usado por Deus, milagre estava acontecendo. Esse período são 3 anos, né, que ficou sem chover, não é isso? Olha só, porque ele profetizou segundo ao Deus que ele servia. Olha isso, irmãos, segundo o Deus que ele servia, ele profetiza, e durante esses 3 anos não choveu. Aí agora ele fala com o jovem sobe 7 vezes e fala, na 7ª vez ele fala assim: ó, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que eu precisava. Esse é o sinal que eu precisava. E o que aconteceu? Veio uma chuva abundante. Agora ele é ameaçado de morte, e ele foge.
E Deus estava falando ao meu coração, irmãos. Eu estava aqui sentado, Deus estava falando ao meu coração. Presta atenção nesse versículo 8. Levanta-te, come e bebe. Come e bebe com a força daquela comida. E caminhou durante 40 dias e 40 noites. Cada um de nós precisamos estar nos alimentando, irmãos, para estar de pé, para estar forte, para caminhar. Se a gente não se alimentar, nós vamos ficar fracos. E quando vier as ameaças, preste atenção o que Deus está falando conosco nessa noite. Aí eu volto lá para o texto onde nós paramos. Aleluias. Hebreus, capítulo de número. Mas o justo vive pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Pastor, mas o senhor fala isso porque a família do senhor está aí junto. O senhor fala isso porque o senhor está assim, o senhor está assado. Meu irmão, já passei por muita situação lá atrás que eu pensei em desistir mesmo. Eu passei por várias situações lá atrás, no início do meu casamento, em que eu pensei em desistir. Mas Deus usou pessoas para estar me alimentando com a palavra do Senhor. Assim como Deus está usando a mim e usou o nosso irmão e o ministério de louvor para fortalecer você e a mim. Esse momento de desespero, esse momento de luta, esse momento de deixar, isso vem ou não vem? Vem para todos nós, irmãos. Mas Deus, Ele sempre está procurando para levantar e trazer uma palavra dizendo: não desiste, Deus continua no controle. Nós só precisamos estar atentos. Mas aí começamos a questionar. Porque não é o Senhor. Não é o Senhor que está passando. Você não está crendo em Deus? Preste atenção, meu irmão. Tudo que nós fazemos para Deus, nós já estamos com um débito. Porque o que Ele fez por nós, o que a gente vai fazer, não vamos ficar com crédito não. Está dando saldo devedor. Porque tudo que Deus fez por mim e por você, meu irmão, não se compara. A gente vai trabalhar para o Senhor, a gente vai fazer a obra de Deus e a gente vai continuar no saldo devedor. É por isso que a gente não pode retroceder, porque a gente precisa avançar até chegar o meu dia e chegar o seu dia. O apóstolo Paulo, e foi falado isso aqui, meu irmão: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele tinha prazer em fazer a obra do Senhor. E eu quero te perguntar mais uma vez: o que você está buscando? Recompensa ou salvação? Recompensa ou salvação? Você precisa buscar a salvação, meu irmão, e não recompensa. Quantos querem ser recompensados? Quantos querem ser recompensados? Mas nós já fomos recompensados, porque Ele morreu na cruz pela nossa salvação. Abra aí junto comigo. Aleluias. No livro de Mateus capítulo 6. Abra aí. Mateus 6. Depois a gente volta para cá. Aleluias. A hora passa muito rápido. Mateus capítulo 6. Aleluia, Jesus. Deus, Ele quer falar conosco, meu irmão. Deus em todo o tempo está falando conosco. Nós só precisamos crer, só precisamos nos colocar diante dele com o nosso coração aberto. Aleluias. Mateus capítulo 6. Quem achou, diga glória. Está aí? Versículo 2. Quando, pois, deres esmola ou uma ajuda ou donativo, não faça tocar trombetas diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados, para serem reconhecidos. Olha isso, está ali? Está me acompanhando aí? Para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porque estão fazendo para ser agraciados, para ter aplausos, enquanto o que a gente faz para Deus, Ele que precisa ser glorificado em todo o tempo. Presta atenção, irmãos, olha o que está dizendo: pois quando pois der esmola ou ajuda, não faça, isso aqui é Jesus falando, tá? Não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados. Quem que é para ser glorificado? Deus. Aí, meus irmãos, vem dizendo assim: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. A sua recompensa. A tradução da minha Bíblia está assim: recompensa ou galardão. Aí, aleluias, abra sua Bíblia junto comigo em Lucas 9. Já estou terminando. Lucas 9, versículo 56. Glória a Deus. O louvor, que o ministério de louvor estava adorando ao Senhor, o segundo louvor, como suportar, não foi esse? Foi esse o primeiro. O segundo, isso: seguro estou em ti, tu és o Deus de amor, não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Você pode cantar comigo? Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará. Viu o que nós estávamos adorando? Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor, não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos para receber a tua palavra, é que vai me fazer vencer. É a palavra de Deus que vai nos fazer vencer. Pastor, mas irmãos, em nome de Jesus, creia, Deus existe, Ele quer fazer. Você só precisa se disponibilizar mais para o Senhor. Você só precisa se colocar mais diante de Deus com o seu coração aberto, sinceridade, se abrir com Deus, sabe? Isso é muito importante para nós, irmãos. Aí está dizendo aqui, Lucas capítulo 9, 56. Glórias. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Veio para salvá-las. Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Quantos estavam perdidos aqui? Levanta a mão. Todos nós. Quantos têm a salvação de Cristo aqui? Vocês estão entendendo? Como é importante priorizar, como é importante conservar isso. A salvação, irmãos, não é a mera coincidência. A salvação veio de Deus para a nossa vida. E ele fala em João capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Que deu o seu único filho, unigênito, por amor à humanidade. Por amor à humanidade. Aí, meu irmão, a salvação
que está em Cristo Jesus para a minha vida e para a sua vida. Vamos voltar lá em Hebreus. Aleluias. Oh, glória a Jesus. Capítulo 10. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou retrocedem para a perdição. Você levantou a sua mão e disse: Senhor, a partir de hoje eu sou teu e tu és meu. Você precisa conservar isso, meu irmão. Fala para o seu irmão: conserve. Fala com voz profética: conserve aquilo que Deus fez na sua vida. A tua salvação, meu irmão, conserve a tua salvação. Não jogue fora. Não jogue fora. Não jogue fora. Deus, Ele está falando comigo e contigo. Preserve. E Ele está dizendo, aleluias, nós não somos, porém, dos que retrocedem, daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem. Você crê em Deus? Está vendo? Você precisa alimentar a sua fé, meu irmão. Porque se você não alimentar a sua fé, você vai ficar fraco. Vai vir as coisas para tentar te abater, para tentar fazer você retroceder. E Ele está dizendo: mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, ou se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o que Deus escreve, Ele cumpre. Amém ou não amém? Por isso o inimigo faz de tudo para você retroceder. Porque aí Deus não vai ter mais prazer na sua alma, meu irmão. Fique de pé em nome de Jesus. Levanta sua mão direita e declare: eu não vou retroceder. Isso, fala com fé: eu não vou retroceder. Porque Deus é comigo. Aleluia. Deus é conosco, meu irmão. Mesmo com as dificuldades, nós precisamos servir esse Deus, se esforçar, porque o reino de Deus é tomado a esforço. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, oh aleluias, a tua palavra, ó Deus, que me fará. A palavra do Senhor vem dizendo sobre apostasia, meu irmão. Aqueles que se apostata da fé. Irmãos, tudo começa de pequeno. Deixar Deus não é de uma hora para outra, não. Pecar não é de uma hora para outra. Ele vem te incentivando, te cercando, sabe? E dizendo: faz isso, faz aquilo. Aí vai lançando, vai trazendo os pratos, ó, aqueles pratos bonitos, hein? Diante de você, falar aí, ó, vai perder essa? Se você perder essa, não tem mais não, hein? Olha só que coisa boa. Como nosso irmão sempre fala, aquele que diz que pecado não é bom, está mentindo. Pecado é bom, é ou não é? Mas não é pra gente, não é para nós. Porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de... Mas isso não quer dizer que o pecado não vai mais se aproximar de você. Ele se aproxima. E ele fica rondando, rondando, rondando. E fala: faz. Vai dar mole? É por isso que eu e você precisamos nos alimentar da palavra. Para estar firme, para estar forte, fortificado no Senhor. Porque a tentação, meu irmão, o inimigo ele vem toda hora para te tentar, para nos tentar. Eita glória, sujeitai-vos a Deus. Porque quando você se sujeita ao Senhor,
está disposto a se sujeitar, está debaixo da autoridade, debaixo dos comandos do Senhor. Tudo que Ele determinar, como Ele está falando aqui nessa noite, Ele está debaixo. Mas se eu decido não estar debaixo, tomo as minhas próprias atitudes, nós ficamos vulneráveis. Sabe o que é isso? Presa fácil. Aí na esquina ele já prepara já um laço. Laço do passarinheiro, filhão. Desculpa a expressão, filhão. Aquele que muito fica falando, sabe? Fala disso, fala daquilo, fala da igreja, fala do pastor, fala do irmão. Isso é um perigo. Aí ele vai se aproximando. Você tem visto essa novela aí, a Gênesis? Eu estava até falando sexta-feira. Os sábados passa resumo. E o inimigo sempre está infiltrado. Você já viu? Ele foi na casa da mulher de Potifar e falou, deu toda a dica a ela, faz isso. É assim que ele faz. E ele tenta te encantar, meu irmão. Cuidado. Não seja presa fácil. Quando nós falamos mal do pastor, mal da igreja, isso daí é o inimigo que faz, porque Jesus não faz isso. Lembre-se, ele veio para salvar. Esse texto que nós acabamos de ler de Lucas 9, Jesus ele toma essa atitude com aqueles discípulos, porque ele chegou naquela cidade, Jesus mandou os dois na frente, e chegando lá, eles estavam a caminho, né, uma viagem, e anoiteceu, eles estavam naquela cidade ali, e aqueles homens estavam ali, e eles falaram, vocês podem nos hospedar aqui? Que a Bíblia diz que eles viram que os homens de Deus, os discípulos de Jesus estavam com vestes que estavam indo para adorar no templo. Falou, aqui não. Quem são esses? Os samaritanos. Aqui não. Os discípulos se irritam. Eu vou pegar ele. Aí o discípulo vai e fala assim, mestre, o senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma todo mundo aí, como fez o profeta? Jesus falou, epa, calma aí. De que espírito vocês pensam que eu sou? Depois você lê aí, Lucas 9. De que espírito vocês pensam que eu sou? Não sou espírito de morte, não. É paz. E aí ele relata, eis que o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos, e não para matar. O que significa a palavra evangelho, irmãos? E aqui eu fecho. O que significa a palavra evangelho?